Hoje nós vamos dar sequência, né, ao nosso estudo sobre a aliança de sangue, que é a nossa matéria. Nós vimos que são 7 dispensações, né, 7 alianças. Nós estamos na aliança da graça, na dispensação da graça, na nova aliança, e ainda teremos a aliança do reino, que vai ser o reino milenar, que vamos viver em breve, eu creio. E hoje nós vamos falar sobre a velha e a nova aliança. Então, nós vamos mergulhar no livro de Hebreus, tá? Vamos ler muito Hebreus, porque é um livro que fala das alianças, que explica, que trata as alianças, né? Principalmente a diferença entre uma e outra. Que todas as alianças, né, foram feitas por Deus e elas são de uma categoria, ou velha aliança ou nova aliança. Existe as alianças da graça, elas podem ser identificadas como a adâmica, a noética, a abrâmica e a davídica. A davídica e a nova aliança. O que for a davídica será a A aliança do mosaica. reino. Oi? A mosaica que é a principal. Não A é, de mosaica, Moisés? a mosaica, ela é a da lei. Isso, A isso. da lei. As alianças que são consideradas a graça, que A tinham a davídica graça. é da lei? Oi? A Não, a davídica é da graça. é da graça, porque vai ser a Ah, aliança do entendi. reino. A adâmica é da graça, noética é da graça também? Também, porque Ah, como a forma como aconteceu, eles não não teve precisaram fazer troca, né? nada. Deus Não, deu, não Deus deu teve. de graça, não teve troca. Tá, entendi. Exatamente, isso aí. Certo. Deixa eu aceitar, Edirã, e já a aliança da lei, ela é a mosaica e a palestínica, que foram alianças que tinha troca, que é tipo assim, faça e receba, sabe? Faça e viva. Se não fizer, não tem, né? Ou então morre. Foi uma coisa bem assim. Dá para separar as alianças nesse sentido. E aí, mas a Bíblia sempre cita de uma forma dominante a mosaica, que é a da lei, e a nova aliança, que é a aliança da graça, que é a que a gente vive hoje. A Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Que a gente já sabe. As outras alianças estavam todas no Velho Testamento, e a aliança da graça e a aliança davídica, que é a do reino, estão agora no Novo Testamento, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as promessas da nova aliança. Porque a velha aliança, ela foi feita por Deus com Israel, lá no Monte Sinai, cerca de 1.500 anos antes de Cristo vir à Terra. Era a lei era a aliança da lei e obras. É o que eu falei, faça e viva, faça e recebe. Era, né? Tinha essa troca. Você vai ter se você fizer. É, E o Moisés, que ele era o mediador dessa velha aliança, né? Nós já entendemos isso. E por causa da fraqueza da carne e as tendências pecaminosas de Israel, Deus usou a lei como aio para levá-los a Cristo. Isso está lá em Gálatas 3, 24 e 25. Foi a forma que Deus encontrou ali, que Deus fez para levá-los a mais próximo de Cristo, né? Para Cristo, como que eu digo? Mais próximo do Senhor, né? Para que eles se arrependessem, se redimissem, essas coisas. Só que uma coisa é clara: ninguém pode ser justificado pela obra da lei. Era como tipo assim, a aliança, essa aliança meio que era o ministério da morte. Tipo assim, se você fizer isso, você morre.
Era meio que assim, né? Tanto que o povo que saiu do Egito morreram todos, né? Os que saíram do Egito, só os dois que entraram na terra. Então, por que isso aconteceu? Por causa de desobediências, por causa de não cumprir o que estava escrito na lei que Deus fez para eles. Agora, o que que acontece? As promessas da nova aliança, elas foram anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Eu vou ler Jeremias 31, que fala assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Também Jeremias 55 fala assim: Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. Ezequiel também fala, 37 fala de uma aliança que seria uma aliança perpétua, que ele estabeleceria e que multiplicaria, e que teria um santuário no meio do povo. Então, assim, no Velho Testamento, sempre se tinha a profecia, a revelação da nova aliança. Quer ver? Isaías 54:10 fala assim: Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, gente, a aliança que Deus fez com o seu povo, mediante Cristo, ela não será removida, né? Não é uma coisa assim, ele vai fazer e vai mudar. Não, é uma aliança para que se cumpra toda, e é uma aliança eterna de salvação. Tudo isso encontra cumprimento na nova aliança, a aliança eterna, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus 20:21 fala, Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós ao que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, o livro de Hebreus fala, aqui nessa parte, fala específico da aliança eterna que o Senhor fez conosco através de Cristo. Tem umas outras passagens em Oséias, em Romanos, que fala de um relacionamento na nova aliança. Também, deixa eu aceitar a Denise aqui. Tá? Estão todos na apostila. Aí agora a gente vai dar uma passeada pelo livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus, ele explica o contraste entre a nova aliança e a aliança antiga, né? O livro da lei. Ele deixa bem claro como são as coisas da nova aliança. Quer ver? Eu vou ler aqui. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Jesus é a garantia de um melhor testemunho. Está em Hebreus 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele também é o mediador de um melhor pacto, estabelecido em melhores promessas. Isso está em Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Segundo aqui a apostila, o primeiro pacto tinha seus defeitos e exigia uma segunda aliança. Isso está em Hebreus 8:7. Vamos ler.
Porque se naquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, é meio que assim, acho que a gente pode falar, sem ser heresia, que foram feitas alianças que não deram certo, porque não eram perfeitos, até que veio Jesus, que cumpriu, que foi o Cordeiro perfeito, que derramou o sangue, né? Aí foi uma aliança perfeita. Oi, Rê. É que as outras alianças, o homem, o homem tinha parte dele. Era aliança entre Deus e homem. Deus cumpre, o homem não. Tanto que quando você falou que da primeira aliança lá, né? Que é a aliança mosaica lá, que é da antiga aliança, que fala do aio, né? Que você citou. O que é esse aio? Por que Deus deu essa antiga aliança, que eram as leis? Justamente para mostrar para o homem a incapacidade que ele tinha de cumprir. Então, o que ele tinha que reconhecer? Eu preciso de um Salvador. Eu não dou conta de fazer tudo isso por mim mesmo, né? Era esse o foco de Deus. Deus queria mostrar para o homem que o homem precisava se render a ele, dizendo assim, preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo viver dessa maneira, né? E só que o que aconteceu? O homem, ele na tentativa de querer mostrar que ele podia, ele chega para Moisés e fala assim: você vai e você conversa com Deus que nós vamos obedecer, né? E a primeira obediência, entre aspas, dele foi construir um bezerro de ouro, foi a primeira atitude da obediência que eles tiveram. E na nova aliança não existe o homem, porque é a aliança entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Senhor faz aliança com Jesus, que é mandado para a terra, e ele se entrega, e Jesus vem e manda o Espírito Santo. Volta para o Pai para o Espírito Santo vir. Então não tem o homem envolvido, não existe o imperfeito envolvido. Agora o homem é convidado a participar. Então deixou a troca, ela é diferente agora. Antes o homem tinha que fazer para receber. Agora a gente responde ao que está feito. A nossa obediência não é para conquistar alguma coisa. A nossa obediência é uma resposta àquilo que já foi conquistado. Né? Então, é nesse sentido que eu creio que Hebreus deixa bem claro dos defeitos das outras. Né? Enquanto envolve o homem é falho. Mas quando o convite é para o homem receber uma aliança pronta, aí não depende da falha do homem, depende da rendição só, né? Isso. Então, aí, Paulo, ele usa os dois filhos de Abraão como uma alegoria para falar sobre as alianças. Ele coloca que né, ele usa Ismael e Isaque, Ismael e Agar como antiga aliança, e Isaque e Sara como a nova aliança. Por quê? Na velha aliança de Israel, na velha aliança, Israel foi expulsa numa hora determinada, né? Saiu para ir cumprir a lei. E o que aconteceu é que na casa de Abraão também, ele pega isso como alegoria, que na casa de Abraão aconteceu também, em determinado momento, a Agar e Ismael foram expulsos, né, de lá. E quem ficou na casa foi Isaac e Sara, e eles foram os herdeiros da promessa. Tanto que a gente sabe hoje que o povo muçulmano são descendentes de Ismael. É um povo valente, de guerra. Acho que é em Gênesis, né, que cita como que eles seriam. Então, assim, e eles
em Gálatas, depois vocês podem ler, Gálatas capítulo 3 e 4, como é muito, eu não vou ler aqui. Ele faz essa alegoria, essa analogia, citando a separação, sabe? Usando os dois irmãos, né? Que eles são irmãos, filhos do mesmo pai, né? Como uma explicação que da velha e da nova aliança. E tem uma parte lá que, quando ele explica, que Deus não colocaria na mesma casa de volta Ismael e Isaque. Não teria. Então, Deus não vai colocar antiga aliança e nova aliança. Ou é uma ou é outra. Deus não vai colocar a velha aliança na família da fé. Vocês acham que ele mandou Jesus morrer no nosso lugar, cumpriu tudo. Aí ele vai colocar a gente agora para ficar cumprindo 600 e tantas coisas da lei? Não. Até porque, como a gente já aprendeu para trás, vamos dizer assim, os mandamentos do Senhor para nós, eles estão escritos no nosso coração. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo, que vai nos ensinar todas essas coisas. Então, assim, quando a gente vê pessoas cumprindo rituais como se fosse uma velha aliança, mas querendo viver cá na fé, no sobrenatural, não dá. O Senhor, ele não vai fazer isso. Ou é um ou é outro. Se você quiser viver na velha aliança, viva lá, né? Agora, se você é da família da fé, da nova aliança, você não tem que viver daqueles rituais, aquelas coisas todas. Você tem que simplesmente se reconhecer como filho de Deus, entender que você é justiça de Deus e viver à altura daquilo que Deus tem para você, né? Agora, nós vamos falar sobre a nova aliança, que é a melhor aliança. Porque o livro de Hebreus diz que a nova aliança é a melhor aliança. Ele fala assim: a antiga aliança era boa, mas a nova aliança é melhor. Então nós vamos ver uma lista de coisas melhores concernentes à nova aliança em Hebreus. A primeira coisa é: Jesus tem um nome melhor do que os anjos. Nossa, Hebreus 1:4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O escritor de Hebreus, a gente não sabe ao certo, né, quem escreveu, então eu vou falar escritor. Tá baixo o meu som? Menina, eu tô com um problema aqui que a internet do meu computador tá caindo. Aí eu tive que entrar aqui na internet do celular para ver se eu consigo. Deu uma melhorada? Deu? Ah, então tá bom. O celular tava com sinal baixo, eu nem vi. Ó, o sinal, volume. O escritor estava persuadido coisas melhores dos crentes hebreus do que um retorno à antiga aliança e às suas abolidas cerimônias. Então, vamos ler Hebreus 6:9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, aqui ele estava o quê? Sendo persuadido, ele estava tendencioso, ele queria as coisas que são melhores, que são pertencentes à salvação. Porque o que Jesus conquistou para nós na cruz não é um pacote, né, gente? Não é apenas, não vou falar só que chega a diminuir, não é apenas a salvação. É um pacote completo, com tudo, é uma plenitude. Então, ele está falando que ele está persuadido, quer dizer, ele tendencioso, está rendido ali para aquela questão, que são as coisas da salvação. Aí, nós vamos ver que o Evangelho prevê uma melhor esperança, Hebreus 7:19. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferno
desculpa, gente, que o inferior é abençoado pelo superior. Então, quer dizer que o evangelho, agora, a nova aliança, ela é melhor, ela é superior, então ela é abençoadora. A nova aliança é o melhor testamento. Está em Hebreus 7, 22. Deixa eu ler aqui. Não. Gente, desculpa, eu li o versículo errado. A nova aliança é o melhor testamento. Hebreus 7. Perdão, o evangelho prevê uma melhor esperança. Hebreus 7,19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então, a gente sabe que a lei não aperfeiçoou, porque a lei é uma coisa assim, você é obrigado a fazer, não tem uma mudança interior. Não é assim, você faz porque o seu coração está quebrantado, porque o seu coração quer, porque você ama aquilo ali. Na lei você faz porque você tem medo de ser punido, porque você tem medo de que aconteça algo. E porque na lei tem alguém cobrando de você que você faça, fisicamente, né? Você dali tem um general, tem um fiscalizador ali falando o que você tem que fazer ou não. E na nova aliança, não é assim mais. A gente sabe que não é. A gente tem o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. E ele é educado, ele é gentil, ele não vai nos ensinar se nós não quisermos, né? Agora vamos. A nova aliança é o melhor testamento. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus foi fiador, né, da superior aliança. Aí, tipo assim, o problema era nosso, mas nós não pagamos, porque a gente não ia conseguir pagar essa dívida. Aí o nosso fiador foi lá e pagou para nós. Ele conseguiu pagar. É como um contrato mesmo que a gente faz, porque se a gente é fiador de alguém no contrato e a pessoa não paga, a gente não tem que pagar. Então foi isso que Jesus fez. Pagou por nós, porque a dívida não era dele. Ele não tinha feito nada, né? A nova aliança tem o melhor mediador do que Moisés e Arão. É o mesmo Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. É uma melhor aliança, estabelecida em melhores promessas. Vamos ler Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, nós estamos em uma aliança de superiores promessas. E é uma aliança que a gente só precisa se render a ela e obedecer. A gente não precisa andar de pano de saco, não precisa andar descalço, não precisa fazer campanha, não precisa fazer nada dessas coisas, só ter intimidade com o Senhor. A nova aliança tem um sacrifício melhor do que o sacrifício da antiga aliança. Está em Hebreus 9, mas nós vamos falar que a antiga aliança fazia o sacrifício de bodes, de touros, de novilha, né? Aspergia o sangue sobre os contaminados, santificavam, purificação da carne, mas no nosso caso, na nova aliança, veio o sacrifício do Cordeiro perfeito, que foi o derramamento do sangue de Cristo. Então, não precisou, né? Depois de Cristo, não precisou fazer mais nenhum tipo de sacrifício com animais, porque já o sacrifício maior, o sacrifício superior foi feito. Os crentes têm uma pergunta. Você sabe se os judeus, eles continuam fazendo sacrifício? Você tem noção disso? Ou alguém tem aqui noção disso? Porque, assim, eles não creram em Cristo, concorda comigo? Se eles não creram em Cristo,
vamos dizer, o natural seria que eles permanecessem, então, sacrificando a Deus, certo? Por conta de dizer de perdão de pecado. Concorda comigo? Porque a última Páscoa, que foi quando Jesus pagou o preço, foi o último sacrifício, certo? Enquanto eles estavam, acho que, sacrificando no templo, Jesus estava sendo crucificado, né? Depois disso, eu estou perguntando porque eu não sei. Olha lá. Eles não sacrificam mais, não. É a da novilha ruiva, não é? Que já nasceu, é essa, não é, Edirã? Que é a novilha ruiva? Que é aquela que é consumada? É essa? Sim, Ah, a tá, novilha vermelha, é. O Joseph Prince deu um estudo sobre essa novilha vermelha, do que significa. Que essa novilha vermelha, eles acabavam com, depois do sacrifício dela, ia até a cinza dela, só aqui sobrava cinza dessa novilha vermelha. Era em diferente dos Hebreus outros que... 9, fala dessa, a cinza da novilha, fala. Isso, exatamente. O que significa? A obra consumada da cruz, não sobrou nada. Ela se remete exatamente a Jesus, que é a obra consumada da cruz, porque dela não se comia nada. Ela era inteirinha para sacrifício. E foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, né? Ele sacrificou todinho, né? Foi corpo, foi tudo, né? Então, então tá, mas então não houve. Mas então existe uma incoerência, concorda comigo? Porque se eles não creram e eles continuavam seguindo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não era para eles terem permanecido sacrificando, que eu acho horroroso, horrível, mas não é, concorda comigo? Então, só que eles abandonaram essa prática no ano 70 depois de Cristo. Tá, já confirmou com você, obrigada, é isso que eu queria saber. Entendi. Depois eles foram espalhados, então. Isso, depois da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, eles abandonaram essa prática. Agora, exatamente o porquê eles abandonaram, eu não sei. Eu só sei que foi depois da destruição do templo de Jerusalém. Talvez por conta deles terem sido espalhados e nos lugares que eles passaram a viver, não dava para eles ficarem fazendo isso, eles iam ser expostos, não é? Ah, tá lá, ó. Os sacrifícios só podiam ser feitos em Jerusalém e Roma tinha destruído. Ah, brigadão, hein? Eu não sabia. Eles faziam lá em Jerusalém, no templo, não era? Aí o templo foi destruído. Isso. Isso mesmo. Porque, assim, algumas coisas que eu tenho lido tem me... Ah lá, voltaram lá. Só voltaram em 1948 e aos poucos. Isso, como nação, né? Mas Jerusalém, que tem uma parte de Jerusalém que eles querem ainda resgatar, que é onde está a maior mesquita. Não é? Você teve lá, né, Edirã? Não é? Uma parte de Jerusalém que é o que eles querem resgatar, que é onde tem a maior mesquita? Ah lá. Isso. Quer dizer que eles nem têm Jerusalém toda. Não. Né? E a arca desapareceu, né? A arca da aliança. Eu só fazia sacrifício com a arca da aliança, para que o Espírito de Deus vinha, né? Não, é porque eu estava meditando em umas coisas aqui, daí eu estava lendo quando os saduceus que não acreditavam, só uma partezinha, os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, certo? E daí eu deu um estalo, eu falei assim, opa, mas então eles negaram Elias e Eliseu, que eram os profetas. Como que eles se diziam, então, seguidores de Jesus, de Deus? Sendo que eles negavam os maiores profetas, porque Elias ressuscitou e Eliseu também. Sim. E era comprovado isso. Então eles não eram, eles fingiam ser de Deus. Porque aqueles que seguiam a Deus, Jeová, acreditavam na lei e nos profetas. Acreditavam. E o título do profeta era Elias. E Elias ressuscitou. O filho um dos filhos lá eu não sei se foi acho que não sei se foi da Sunamita,
Se foi Eliseu, se foi Elias. Agora eu não Pode lembro, ser tá? que Sulamita foi Teve uma Eliseu. ressurreição. foi Eu sei que Eliseu. Elias ressuscitou uma pessoa. Então, Ele se ressuscitou eles o filho de negaram os alguém lá, profetas, de uma mulher lá. Quem Não é a ressuscitou o viúva filho de de uma mulher? Sarepta, gente. não, da Isso, viúva de Sarepta, ele não morre, o menino morre, ele ressuscitou uma criança, mas eu gente. sei que ele ressuscitou. E daí eu fiquei questionando, eu falei, então, ele se Foi o fingia filho ser da de viúva Deus. de Sarepta, viu? Ah, é? Isso Uhum. é o filho da viúva de Sarepta. Porque acho que E ele o que foi da ressuscitou. Sunamita foi Eliseu, não foi? Foi Eliseu. Ah, Foi. tá. Então tá. Aí Então, deixa eu só Ah. complementar sobre a questão dos sacrifícios em Hum. Israel. Eu sigo um rabino, o nome dele é Rabino Rony, Ah, e ele sei quem é. sabe quem é? Aham. Ele explica sobre isso. Por que que não é feito ainda? Porque eles não tinham ainda o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote que pode fazer os sacrifícios. O sumo sacerdote tem que estar presente, então eles precisam nomear um sumo sacerdote. Eles estão se preparando para fazer um dos sacrifícios que eles estão que está previsto, né, para fazer nesses finais de tempos, que é com a novilha vermelha que tem lá. que já está separada, eles já foi levada para lá para Jerusalém. Ela já foi levada para Jerusalém. Já tem quase todos os utensílios do templo já estão prontos, só que ainda tem a questão do local, porque, Isso. segundo eles, o monte onde está a cúpula lá, a A mesquita, né? mesquita. O Dom da Rocha, é o Monte Sinai, onde Abraão tentou sacrificar o Isaac. Só que os muçulmanos pegaram para eles, então eles tomam de conta lá em cima. Tanto é que, em um determinado momento lá, judeu não pode entrar ou fazer nenhuma manifestação lá no local. Tudo é muçulmano. Então, o local também para eles é importante. Então, não é só o sacrifício pelo sacrifício. Entendi. Entendeu? Tem todo Tem todo o ritual daquilo que aconteceu na Velha Aliança. Exatamente. Tem que observar todo um rito, locais, pessoas certas. Não pode, o sacrifício não pode ser feito por qualquer pessoa, porque senão profana, né? Tudo isso eles estão pendentes ainda para voltarem a essa prática. Só que eu acredito que eles não vão conseguir fazer tudo, não, viu? Mas, segundo o Rabino, eles estão já detectaram quem é da linhagem de Levi e já tem, inclusive, um sumo sacerdote provisório, né? Lá. Agora você vê assim, lá em Israel eles fazem tudo original, né? Assim, pelo menos a linhagem é dos levitas. Pior é o Edir Macedo aqui no Brasil, abrir um templo de Salomão e fazer sumo sacerdote. Vocês já foram no templo lá do Edir Macedo, gente? Não. A minha amiga foi, trouxe fotos. Os sumos sacerdotes vestidos com aquele peitoral, aquelas coisas na cabeça, toda a roupa, toda a veste sacerdotal, e os sacerdotes também. Em cada local do templo tem sacerdotes, lá no Templo de Salomão. Aí você vê, a pessoa costura de novo o véu, coloca de novo encargos, né, e carga sobre a vida dos seus fiéis, por conta de interesses particulares. Mas eu vou deixar a Denise continuar. Só uma parte. Aqui em Campinas tem um grande deles também, menina. Eles pegaram um terreno monstruoso. Eu não sei se é o segundo templo deles maior que tem, mas é enorme aqui também. E, gente, e lota, hein? E lota. Lota. Como tem gente. A esposa do meu antigo pastor, ela falava que eles eram a Cândida
Eles funcionavam como a Cândida na salvação, porque eles catam o mendigo da rua, né? Eles pegam o mendigo da rua, eles levam lá para dentro, eles dão banho, eles cuidam para a pessoa ser salva, né? Então, Sim. ela falava assim, eles são a Cândida. Eles funcionam como a Cândida. Daí, depois que a pessoa tem um entendimento do crescimento que ela precisa ter, daí ela sai da Cândida. Nossa, mas lá é impressionante. Eu já vi vídeos de lá, eu nunca fui, né? Aí eu nunca... Já vi algumas coisas, e eu fico assim, meu Deus, Ai, que Mas coisa precisa a ser Edira desse falou Deus. sobre não ter o sacrifício. Edira, mas não está escrito que vai acontecer na palavra? Sim. Vai, Não, né? não sei, acho que não. Não, Eu acho que eles vão não tentar creio. fazer da forma como eles conseguirem, né? Mas eu não sei se eles vão efetivamente fazer todo o passo a passo. Justamente por conta dessa questão da arca, né? Da localização. Né, Elisa? Eu não sei o que eles vão fazer para Sim, eu substituir. já vi um estudo, eu não lembro se está na Bíblia, mas é baseado nas profecias do Antigo Testamento para o Apocalipse, né? E falando que o último fato acontecer é a reconstrução do Templo de Salomão. Sim, vai ser E o reconstruída. que o Trump já ofereceu. No último mandato dele, ele tinha oferecido, mas ele não seguiu, agora ele voltou de novo. Ele tem essa proposta para Israel, voltar com Israel para o lugar original e reconstruir o templo. Edir Macedo Então, reconstruiu a réplica. na última coisa que eu tinha sabido é que existe um túnel diz que embaixo ali da onde que é o original. E diz que a localização de tudo está exatamente por baixo da terra, no lugar. Todos os apetrechos, todas as coisas O ali. sacrifício, tudo. Aquele Isso. Rodrigo, não sei o que, ele era adventista, ele é Isso, é ele mesmo que faz os estudos. teológico, não sei. Ele É, encontrou, ele falou assim, o meu maior desejo é reencontrar a arca, que não se sabe aonde foi, mas ele reencontrou vários utensílios, aonde era o sacrifício, do sangue que corria, não sei o que, todos os detalhes. Os é, estudos dele são bem detalhados mesmo, são. cerca É disso daí. Rodrigo Silva, não é? É Rodrigo Silva, o nome dele. Ele faz muita coisa. Gente, ele tem um profundo conhecimento dessas questões. Se Eu não você olhando a história, se você assiste as coisas dele olhando a história, é muito Aham, enriquecedor, muito. muito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eles vão conseguir sim. Eu preciso ver Apocalipse para Se eu não me engano, lembrar. só uma palavra que vai haver. Depois eu vou dar uma folheada na Mas isso apostila daí eu aqui. não vou palpitar, porque eu não sei, não. Mas esse Eu não tenho certeza. Eu vou ver se na apostila lá de escatologia se se tem, aparece. se aparece alguma coisa assim mais detalhada sobre isso, que eu não estou lembrando, não. Mas eu sei da reconstrução do templo. Isso aí está lá, que vai ser feito. Então, eu Sim, acredito que se vai reconstruir o templo, né? Talvez vão fazer, né? Vamos aguardar. Depois eu vou ver. Se eu achar, aí a gente tira essa dúvida. Porque eu não vou afirmar, né? Eu não tenho certeza. Até esqueci, gente. Onde é que a gente... Ah, achei, número 10 aqui. então, eu que Mas é bom assim. Eu vou só finalizar aqui. Só tem mais 3 pontinhos, porque como a minha internet está ruim aqui, aí eu vou finalizar também, já vai dar 9 horas, semana que vem a gente continua. Eu gosto assim, que a gente troca as informações, a gente vai aprender. Aprende muito mais assim, nossa. O item 10. Os crentes, como os patriarcas, olham para um melhor país do que a Palestina. Vamos ver o que isso quer dizer. Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Gente, isso aqui
vocês já ouviram falar da Nova Jerusalém, a que vai descer do céu. Aí tem uma passagem aqui em Hebreus, não sei se é Hebreus 9, que ele fala assim que ele vai, que o povo vai estar reunido, o seu povo, que vai ser impossível, que não tem como contar com a areia do mar, né? E ele vai habitar no meio, vai ter uma habitação no meio, que é a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus. Isso aí está escrito lá em Apocalipse, né? Então, aqui em Hebreus, ele está falando que nós vamos morar numa pátria celestial, nós vamos viver numa pátria celestial que é muito superior ao que a gente vive hoje, né? Aos países ao qual a gente vive. Os crentes, quando eles citam crentes aqui, são os filhos, tá, gente? É porque essa apostila é tradução, e aí do inglês para cá eles usam crente, mas são os filhos. Morrem na fé de uma melhor ressurreição. Isso está em Hebreus 11:35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Aqui ele fala, né, que todos vão ser ressuscitados, e teve pessoas que não aceitaram o resgate, foram torturados até a morte, porque sabiam que estariam melhor, que vão se ressuscitar, que vão estar com o Senhor, né? Gente, isso é muito comum nos muçulmanos que se convertem. Eu conheço duas pessoas, na verdade 3, né, que é o marido e a mulher, 4, né, que eles são casais, que eles já fizeram, eles fazem trabalho em países muçulmanos, inclusive um deles de vez em quando ele vai preso, ele some, aparece, e ele já conversei com ele pessoalmente, ele fala que eles aceitam a morte, eles aceitam a tortura por Jesus. A mesma fidelidade que eles têm quando são muçulmanos com o Alá lá, os profetas dele lá, que eu esqueci o nome agora, eles têm com Jesus, que é superior. Então, eles não têm problema para eles, igual para nós, se a gente tomar um tapa por causa de Jesus, é capaz da gente entrar numa depressão e querer morrer e ficar aquela coisa. Para eles não tem problema nenhum. Para eles é glorioso morrer pelo Evangelho, morrer por Jesus. Eles sabem da ressurreição, eles sabem do que espera eles pós essa passagem. Então, assim, quando a gente conversa com as pessoas que estão lá no campo, lá, você fica assim, impressionado. Gente, eu fico arrepiando, eu choro. Nossa, eles contam cada história. De torturar filho, de torturar esposa, e o cara não negar Jesus. Os muçulmanos falam assim, nega esse Deus. E eles falam assim, não negam. É um negócio assim, impressionante. E aqui a gente vê nessa parte de Hebreus que é isso, que pessoas aqui preferiram serem torturadas porque sabiam da ressurreição, sabiam né, para onde iriam, com quem iriam. Vamos ler o passo 12, o item 12. Deus proveu melhores coisas para nós do que coisas apenas materiais. Hebreus 11:4. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, tem gente, né, que se aproxima de Deus por causa de coisas materiais, e ele tem coisas superiores para nós. Coisa material não é nada em relação ao que ele tem para nós no reino celestial, né, no espiritual, para nossa alma, né, para o nosso coração. E o item 13. O sangue de Jesus fala melhores coisas do que o sangue de Abel. Hebreus 12:24. Fala assim, e
a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o sangue de Jesus é superior, ele promete, ele trouxe coisas superiores, coisas melhores para nós, né? E é o sangue da salvação, né? Da nossa purificação completa. 9 horas, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente fala do